Tá, tem que aceitar. Bom, como todo mundo está acompanhando aí, está sabendo, hoje, para quem está chegando por agora, é o primeiro encontro dessa nova sessão aí de fadiga, né? Nós já fizemos aí um tempo atrás 4 aulas falando de fadiga e agora nós vamos para mais 3 aulas falando de mecanismos de fadiga especificamente. E para minha felicidade aí, tem alguns alunos novos aí da graduação que estão participando aí, fico feliz. Já me aturam durante a semana, ainda vem para o sabadão aqui pegar mais uma horinha aí. E a ideia é ser sequencial, né? Então, essas lives, esses 3 sábados, né? Esse agora e mais 2, nós vamos fazer uma montagem aí de entendimento do mecanismo de fadiga com uma outra ótica, com outra roupagem, trazendo estudos de caso, enfim, vamos aí aprofundando a cada semana. E começo aqui dando um recadinho que eu gosto de falar o tempo inteiro. Quem não entende de fadiga não sabe prescrever exercício. Simples assim. Ah, Elvio, mas isso é muito malvado. Tá, tudo bem. É assim que é. Né? Então, a gente tem aqui uma progressão de conhecimentos aí, parafraseando o coach Ernesto aí, que falou no início, é jogar uma gotinha todo dia ali para ir enchendo esse copo de conhecimento e virar um balde, e virar uma caixa d'água, enfim, por aí vai. Então, nós temos uma escala de progressão, né? De tocar aí nesses pontos aí mais críticos, vamos chamar assim, da prescrição do exercício. Então, a gente tem, para as próximas 3 semanas, esse desafio aí de começar o entendimento desse fantasma aí que é a fadiga, né? Que assombra todo mundo. Comecei esse título dessa live fazendo uma provocação, quando conversei com a Aleixa, que faz a coprodução aqui para a gente, até falei, ó, vou fazer uma provocação. Fadiga, qual fadiga? Como recuperar? Como você disse que está recuperando um atleta ou um aluno se você nem sabe qual fadiga que está instalada nele? Então, é uma provocação para a gente começar a nossa ideia aí sobre essa temática aí, que ela exige de todo mundo o tempo inteiro, né? A gente fica o tempo inteiro buscando conhecimento sobre isso para prescrever melhor. No primeiro slide, eu já compartilho com vocês aqui a máxima que todo mundo, entre aspas, já ouviu, que é a fadiga central e a fadiga periférica. Né? De uma forma geral, todo mundo já ouviu falar isso. Alguns nem acreditam nisso, alguns acham que é lenda, que não tem isso, enfim. Tem várias linhas aí de discussão. Certo? Então, nós vamos aquecendo aqui as turbinas e começar a nossa conversa. Para fazer muito sentido para vocês, para quem já me acompanha, sabe que eu falo o tempo inteiro sobre os biomarcadores. Essa é a minha linha de pesquisa, minha linha de ser um entusiasta do esporte aí, já de longa data. E a minha linha de atuação maior é biomarcadores do esporte. Uma produção de conhecimento para controle melhor de carga de treino. E o que a fadiga tem a ver com isso? Tudo, né? À medida que eu entendo essas fadigas, eu preciso entender uma forma de monitorar essas fadigas, controlar essas fadigas, enxergar dentro do meu plano de treinamento quanto de magnitude de cada tipo eu quero administrar. E para isso, na minha linha de atuação, eu uso os biomarcadores. Então, os mecanismos de fadiga, assim como a periodização, assim como a distribuição das cargas de treino, assim como a fisiologia do exercício, para mim, professor Elvio, fica coladinho com a bioquímica, fica coladinho com a bioquímica do exercício, porque eu uso desses mecanismos, dessas ferramentas, os biomarcadores especificamente, para enxergar essas fadigas, para enxergar melhor os impactos fisiológicos aí.
Para quem está chegando aqui a primeira vez, e isso depois vai para o YouTube, então pode ter pessoas lá que eu ainda não conheço, né? Muita gente, obviamente, eu não conheço. Me apresento muito rapidamente. Nesse slide tem para vocês. Eu vou fazer um pouquinho aqui da tradução para você, Ernesto. Nós somos best friends, eu vou tentar te inserir nas palavras aqui também, tá bom? Nesse primeiro slide aqui, eu coloco para vocês os dois sites que vocês vão encontrar aí o tempo inteiro, que é o site da Apto, que é a clínica que eu trabalho há 13 anos e sou um dos sócios, e o Biomarcadores no Esporte, que é a minha linha de atuação individual. Muito rapidamente, a minha carreira aí acadêmica está exposta na tela. E destaque em vermelho para vocês o mestrado e o doutorado com as duas linhas de pesquisa, as duas pesquisas na linha do uso de biomarcadores para monitoramento e controle do treinamento. Isso aqui foi porque alguns alunos me pediram, viu, Ernesto? Viu, Marcos? É só, Ulisses, os alunos falam assim, professor, o que você já participou? Que resultado que você não sei o quê, né? Aquelas coisas. Então, eu coloquei para eles aqui um pouquinho dos resultados. E, graças a Deus, venho sendo abençoado aí trabalhar. Pincei aqui os mais importantes, obviamente. E aqui tem mundiais, tem paralímpicos, tem olímpicos e tudo mais. E destaco aqui para vocês os mais importantes. As 4 campanhas que tive o prazer de participar. A medalha de campeão mundial em 2015, campeão olímpico em 2016 e 2 bronzes em Tóquio na natação, um com o Fratos e um com a Mari de esteira. Então, essas 4 medalhas aí representam aí 30 anos de vida, de carreira aí, mais ou menos. É barra pesada demais. Os alunos que estavam curiosos para saber um pouco dos resultados, tem aí. Vamos seguir aqui para a nossa tarde de ação. A primeira coisa que vou falar nessa introdução é entender os mecanismos de fadiga. Nesse slide mostro para vocês um atleta lesionado, caído, e uma tira reagente ali de algum equipamento de point of care, de coleta portátil de sangue, e que traduz um pouco do que é a nossa busca, de entender a fadiga para evitar lesões e controlando isso o tempo inteiro. Não dá para ser muito espaçado, assim, até brinco, né? A hashtag não é foto, é filme, é monitorar mesmo, é enxergar o que está acontecendo nessa fadiga, porque ela vai ser transitória, essa fadiga vai depender de um monte de coisa, e a gente fica o tempo inteiro olhando, mas, via de regra, muita gente tem uma preocupação exclusiva em evitar ou afastar o fantasma da lesão. Não sei se vocês estão ligados nisso, mas uma lesão de um atleta aí foi calculado pelo pessoal do futebol, gera em média por hora de 5 a 10 mil euros de prejuízo no futebol, né, de elite. E isso serve para todas as modalidades, cada uma dentro da sua particularidade ali, prejuízo financeiro também. Né? Nessa linha de entender as fadigas, existe também o conceito mais antigo do overtraining, que hoje mais atual, nas publicações mais atuais, está sendo chamado de overreaching não funcional, né? Que é uma adaptação que passou do ponto e que gera efeitos deletérios que esse atleta não consegue mais produzir performance como ele produzia anteriormente. É o famoso overreach. Para isso, a gente tem muita forma de controlar. Existem várias linhas de controle de carga de treino, internas e externas, de biomarcadores, de frequência cardíaca, variabilidade de frequência cardíaca, a duração do treino, volume do treino, saltos, peso, quilagem que ele levantou, enfim, tem 1000 formas de se controlar o treinamento. E nós vamos dar um zoom nessas coisas todas. A priori, o que a gente quer controlar com
O que a gente quer entender dos mecanismos de fadiga é exatamente a magnitude do estímulo que você deu, independente de qual capacidade biomotora você está trabalhando, força, resistência, potência, velocidade, coordenação, flexibilidade, né? A magnitude desse estímulo vai gerar uma magnitude diferente de fadiga, que é esse efeito aqui nessa curva. Então, nesse momento, essa adaptação ficou pior. Essa capacidade biomotora que você está trabalhando, ela está transitoriamente pior. Dependendo da estratégia de recuperação que você adotar, conhecendo a magnitude e qual é o tipo dessa fadiga, você escolhe as melhores estratégias de recuperação e esse atleta ou esse aluno volta para uma condição melhor do que de onde ele saiu, o que a gente chama de supercompensação. Na sequência da periodização, do macrociclo, do planejamento, você vai ter um destreinamento controlado, porque esse indivíduo vai ter que estar o tempo inteiro em uma homeostase dinâmica. Então, basicamente, quando a gente fala de entender os mecanismos de fadiga, a gente está falando da curva de adaptação do treinamento. Essa curva de adaptação que a gente vai ficar de olho o tempo inteiro para as minúcias. Separar a carga interna da carga externa e ou utilizar as duas concomitantemente, ao mesmo tempo, para enxergar o que esse corpo está sofrendo para cada ação que ele produz. Como nem tudo são flores, dê uma olhada nessa publicação aí, dê uma olhada nesse slide, nessa nuvem aí de palavras, que todas elas estão com um ponto central, que é a percepção da fadiga, né? A fadiga instalada e o indivíduo percebendo essa fadiga. Então, observem que a gente tem comportamentos... Opa, perdão. Saída... Voltamos. Nós temos aqui respostas biológicas. Então, eu tenho traços genéticos que vão impactar nessa fadiga. Eu tenho as próprias capacidades biomotoras e o treinamento que eu estou utilizando que vai impactar nessa fadiga. Eu tenho o estilo de vida que vai impactar nessa fadiga, entre ele a alimentação, a nutrição e tudo mais. Eu tenho a parte emocional que vai impactar nessa fadiga. Eu tenho o trabalho desse indivíduo, se ele não é um atleta que vive exclusivamente daquilo. A parte social, a parte cultural dele, tudo que ele participa de eventos e a interação dele na sociedade, onde ele está, a comunidade que ele está envolvido. E a parte psicológica, que vem sendo muito abordada aí ultimamente, que tem várias ferramentas, vários gatilhos aí. Mas todas essas coisas elas vão impactar na fadiga. Elas vão impactar na percepção de fadiga. E a minha proposta aqui é chamar a nossa atenção para não empurrar essa percepção de fadiga, essa identificação da fadiga para o seu aluno, para o seu atleta, e abrir mão das nossas formas de controle mais profundo, de controle mais rígido e mais contínuo dessa fadiga, para que a nossa carga de treino fique sempre ajustada o que está valendo para aquele dia. O que esse corpo precisa de treinamento, ele vai ser variável. Na medida em que eu começo a considerar esses fatores, e entre outros, isso aqui eu pensei de uma única referência, mas nós temos vários fatores que vão impactar nessa fadiga. Então, o convite aqui é para entender o que é essa fadiga de verdade. A primeira coisa que chama atenção nessa introdução é o lastro fisiológico. O lastro fisiológico quer dizer tudo que esse indivíduo já vivenciou de movimento, de desenvolvimento, de aprendizagem motora, de universo de modalidades e tipos de movimentos que ele foi exposto ao longo da vida dele, vai gerar uma série de setups fisiológicos
que a fadiga vai ser percebida e vai ser instalada de magnitudes diferentes para indivíduos que têm essas vivências, esse laço fisiológico diferente. Muito resumidamente, o que quer dizer é que um indivíduo sedentário que inicia uma atividade vai sofrer mais ou menos, dependendo do que antes desse sedentarismo dele ele teve. Como assim, ó? Existem sedentários que são sedentários a partir de 40 anos de idade. E até os 40 anos de idade, ele fez lá muita atividade, foi atleta amador, etc. e tal. Esse indivíduo vai sofrer proporcionalmente o impacto do exercício que ele começa, respeitando o que ele teve de adaptação nesses 40 anos. Então, ele tem um benefício do que ele estocou de lastro fisiológico nesses 40 anos que ele fez atividade. E, atualmente, a gente vive, infelizmente, um momento que temos sedentários de vida inteira. Então, nós temos indivíduos que são sedentários da vida toda. Esse indivíduo vai sofrer muito para iniciar a atividade. O corpo dele vai sentir de uma magnitude maior quando comparado com os que têm laço fisiológico, como esse de 40 anos, que eu criei um exemplo aqui agora, né? Então, associado a esse movimento, esse laço fisiológico, o estilo de vida, né? A maneira que esse indivíduo está atualmente vai impactar. Isso está dentro de dois pacotes, a herança genética dele e a epigenética, ou seja, tudo que ele está exposto na vida dele. Não só o exercício, não só o lastro fisiológico, mas o uso de drogas, as drogas lícitas e ilícitas, né? Álcool, cigarro, calor, choque térmico, o estresse psicológico, o trabalho, enfim, tudo isso, além do lastro fisiológico, vai impactar na maneira que o corpo dele vai responder frente às cargas de treino. O que isso chama atenção? Não quero esse slide aí. Isso chama a nossa atenção para a importância de individualizar o treino. Observem o que eu estou falando. Eu estou falando que tem um lastro fisiológico que vai ser determinante para entender quanto de impacto esse corpo vai ter para a mesma carga. Dois indivíduos com laço fisiológico diferente vão responder para magnitudes de fadigas diferentes. Então, o indivíduo que teve menos vivência, a mesma carga, entre aspas, o mesmo exercício, vai impactar muito mais. Então, quando eu tiro o olhar do indivíduo e coloco o olhar na carga, eu perco a capacidade de individualizar isso. E desconsidero esse laço genético e esse laço epigenético, né? Ainda nessa pessoal chegando agora aqui, eu consigo admitir. Ainda nessa toada de genética e epigenética, uma outra coisa importante para monitorar a fadiga, para entender essa fadiga, é saber que momento do planejamento ou que momento da periodização eu estou e qual a minha necessidade de monitoramento. Então, pensei aqui qualquer um modelo de periodização, mas podia ser qualquer coisa. Podia ser aqui 1º de janeiro e 31 de dezembro. Sei lá. Eu tenho, em um momento, alguma predominância de fadiga. Nos outros momentos, eu posso ter outras predominâncias de fadigas. Então, eu preciso saber, entre o objetivo do treino, o lastro fisiológico desse indivíduo, a herança genética desse indivíduo, que tipo e que magnitude de fadiga eu vou ter que está alinhada com o meu objetivo para esse indivíduo. O que eu quero adaptar nesse corpo? E entender essa fadiga vai me dar um norte a partir de eu identificar qual momento eu estou do meu planejamento. Então, eu estou em um momento onde eu quero gerar adaptações neuromusculares para esse indivíduo, eu vou ter uma predominância de fadiga. Eu estou em um momento que eu quero gerar adaptações mais neurais nesse indivíduo, eu vou ter uma outra fadiga. Eu estou em um momento que eu vou gerar adaptações enzimáticas para esse indivíduo, eu vou ter uma outra fadiga predominante.
E esse momento vai ser em função do objetivo e de quanto esse corpo me permite trabalhar, né? Não adianta eu ter o meu objetivo, aquela planilha linda, e desconsiderar o indivíduo. Eu não sei precisar quanto tempo eu vou demorar para adaptar um indivíduo. Então, o olhar para isso vai estar alinhado com o meu planejamento, mas com o olhar principal nesse cidadão que está passando por essa sessão de treino, esse microciclo de treino, enfim, sei lá o que é o seu planejamento, né? Se eu vou para as modalidades, mais especificamente falando, eu tenho aí nomes que já são consolidados aí do uso dos profissionais. Então, eu tenho pré-temporada, hoje em dia eu já tenho pré-temporada, né? E aí eu tenho a semana 1, o microciclo 1, a semana 4, semana 8, né? Ok, o que eu preciso enxergar em cada momento desses? Essa é a proposta de se monitorar os mecanismos de fadiga. O que tem de diferente da pré-temporada para a semana 1 para a semana 12, no que diz respeito à fadiga? O que vai mudar nesse indivíduo? E o que eu preciso estar com o olhar o tempo inteiro ligado para eu não dormir no ponto e empilhar fadigas e gerar o antigo overtraining, o atual overreaching não funcional? É processo inflamatório? É lesão tecidual? O que é essa fadiga que agora eu preciso estar com o olhar nela para não perder a mão? E que é diferente do que era ontem, da semana passada, da pré-temporada, etc. Então, um bom resumão, em um slide bem atraente, que tem muito verde, entender o caminho da fadiga é o resumo de tudo isso que eu falei. Então, eu começo a enxergar o indivíduo, o que ele tem de herança genética, nos testes pré-participação, nas avaliações pré-participação. Começo a entender o que ele tem de lastro fisiológico, de vivências. Identifico quais são as restrições desse indivíduo, aluno ou atleta. Priorizo quais são as capacidades biomotoras que eu vou trabalhar, quais são as adaptações que eu quero gerar. Mapeio o que cada fadiga vai estar em cada momento desses meus objetivos e enxergo o caminho da fadiga na medida em que esse indivíduo vai se adaptando. E aí eu consigo individualizar o treino com a dose de exercício que cabe para esse corpo. Independente do planejamento, do objetivo e tal. Começa a encaixar as peças de eu tenho um objetivo, mas que precisa estar alinhado com o que esse corpo me permite e por aí vai. Então, esse é o caminho da fadiga. E aí começamos a falar agora de verdade de fadiga, né? Uma introdução aí quase sensibilizando os colegas a entenderem a importância dessa fadiga, e agora vamos mergulhar no que é. Um conceito bem novo que tem do treinamento, e que isso diferencia quem monitora treino do que quem não monitora, fica olhando por depois o que acontece, correndo risco, né? É o conceito de on time, ou seja, na hora, naquele momento, o que está acontecendo é muito importante. Então, existem fadigas que, se eu não identificar naquela hora do treinamento, eu vou ou neutralizar ou diminuir a adaptação que eu tinha como objetivo para esse treino. Vou aumentar meu ar aqui, que eu já estou com calor. Então, esse conceito de on-time, ele está muito alinhado com o que eu gosto de trabalhar na linha de biomarcadores, porque é a tecnologia avançando e você monitorando esse indivíduo full-time. O tempo inteiro esse indivíduo está monitorado frente às cargas de exercício, cargas de treino que você está produzindo para ele. Então, esse primeiro conceito, a tecnologia nos permite hoje. Mesmo remotamente, eu consigo monitorar um on-time esse cara. O segundo conceito, que vem junto com a tecnologia, junto com as revisões, é considerar o treinamento invisível
e monitorar 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí tem várias possibilidades, variabilidade de frequência cardíaca com esses wearables, a própria frequência cardíaca, a percepção subjetiva de esforço, esse indivíduo ir classificando ali, tem várias linhas, né? Beleza. Chegamos onde eu queria chegar, na parte mais robusta desse nosso primeiro encontro, que é falar dos conceitos importantes para eu entender essa fadiga. Então, o primeiro conceito super importante que nós vamos falar aqui é entender a função e o que é o dano muscular para a fadiga. O que a fadiga tem que vai impactar na função desse músculo e o que esse dano muscular, que está intrínseco ao processo de treinamento, tem a ver com a fadiga e com a função muscular. A bioenergética, entender que o metabolismo vai estar o tempo inteiro envolvido nas ações. Então, eu considerar qual é a prioridade, qual é o limite, quais são as restrições, qual é o substrato energético, tudo isso vai me dar luz para entender a fadiga. E nessa mesma esteira de discussão sobre bioenergética, sobre metabolismo, sobre possibilidades de controle, a função mitocondrial é uma das mais importantes aí que vem sendo discutida o tempo inteiro. Porque ela vai estar envolvida em várias coisas, inclusive na recuperação desse atleta, ou desse aluno, enfim, como queira. Os processos inflamatórios, que é também, né, assim como o dano muscular, processo inflamatório, ele é intrínseco ao processo de treinamento. Não tem como eu não inflamar, vai inflamar esse indivíduo. Faz parte de contração e relaxamento gerar inflamação. O desafio é enxergar a magnitude dessa inflamação. Beleza. O estresse oxidativo, que também tem a ver com as fadigas, e efetivamente falando das fadigas, fadiga central, a fadiga periférica e uma fadiga por baixa do substrato energético, baixa de combustível, tanque vazio. Então, ao longo dessas 3 semanas, nós vamos falar de tudo isso aqui um pouco. A fadiga periférica, nós vamos falar tanto da parte intramuscular, falando de componentes do músculo mesmo, né, desde as proteínas contráteis até a parte metabólica, que vai estar envolvida nisso, cálcio, sódio, potássio, magnésio, os íons de hidrogênio, acidose induzida, tamponamento. Vamos falar de tudo isso um pouco nessas 3 semanas. Então, temos aí uma boa quantidade de coisas para discutir nessas 3 semanas. Espero que a gente seja bastante feliz nisso e que vocês aproveitem ao máximo. Então, nós vamos ficar essas 3 semanas dentro desse pacote aqui que destaco para vocês de conceitos. Certo? Então, de uma maneira progressiva e acumulativa, nós vamos falar de tudo isso aqui nessas 3 semanas, não só hoje. Beleza. Vamos seguir aqui. A primeira coisa, eu vou seguir nessa ordem aqui, tá, pessoal? Vou até voltar para vocês. Ó, eu vou aqui de função dano muscular, depois eu vou para a bioenergética, depois eu vou para a função mitocondrial, eu vou seguindo nessa ordem. Então, a primeira coisa é definir claramente e entender claramente quais são os objetivos, quais são os meios, os métodos e a estratégia do treinamento que eu quero para a capacidade biomotora que eu quero adaptar. Então, eu quero adaptar força. Eu quero adaptar para hipertrofia. Eu tenho alguma necessidade de hipertrofiar esse indivíduo por objetivo específico da modalidade, por uma correção de composição corporal, por uma atrofia que foi induzida em algum período que ele teve lesionado, enfim, ou o objetivo é hipertrofia mesmo, é resistência muscular. E aí, dando um zoom nessas coisas e entendendo, por exemplo, como está nesse slide aqui, que é um slide que representa zonas de repetições
para o treinamento de força, e que, dependendo da zona que eu estou, aqui em cima, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí vai, repetições, eu tenho uma prioridade na força ou perdendo a prioridade para adaptar a força. Eu tenho para potência ou perdendo à medida em que eu aumento o número de repetições. E a mesma coisa para a hipertrofia e para a resistência muscular. Então, esse primeiro slide aqui, eu chamo a atenção para duas coisas. Quanto de dano muscular eu vou provocar? Quanto é diferente o dano muscular que eu vou provocar em uma zona de 4 repetições? E aqui eu estou falando de repetições máximas, né? Então, eu estou falando de uma carga 75%, 70% de um RM. Quanto de diferença de lesão eu vou provocar para uma zona de 20 repetições, onde eu vou estar ali em, sei lá, quantos por cento de um RM? A cadência que eu vou fazer esse exercício, esse treinamento de força, associada ou não à carga, vai impactar em maior ou menor dano muscular, lesão muscular, inflamação, microtrauma adaptativo. Então, essa é a primeira armadilha que eu quero chamar a atenção de vocês. Às vezes, por muitas vezes, a gente tem uma tendência a aumentar o número de repetições e diminuir a intensidade, a carga, e gerar um tipo de fadiga que não está no meu radar. Eu fico iludido ou sabotado que, pela menor intensidade da carga, eu vou diminuir a lesão tecidual. E dependendo da cadência que eu fizer esse exercício, dependendo do momento que eu fizer esse exercício, não é a magnitude da carga, quilagem, peso, percentual de um RM, que vai impactar em mais ou menos. Essa lesão tecidual ela vai estar envolvida em ou por outros fatores. Ela vai ser impactada, por exemplo, por uma recuperação incompleta da sessão de treino anterior. E aí a carga que representava X de magnitude vai representar 2x. Porque esse indivíduo ainda tem efeitos residuais dos treinos anteriores. Então, definir bem esse pacote aqui exige uma harmonia de distribuição dessas cargas de treino. Qual é o seu objetivo? Quais são as suas restrições? Pensando na inflamação, pensando na lesão tecidual, pensando em quanto tempo eu demoro para recuperar, dependendo da magnitude dessa lesão tecidual, dessa lesão, desse dano muscular. E isso vai sabotar para empilhar a fadiga. Então, essa primeira fadiga que a gente está falando aqui, ela pode te gerar a perda de uma semana de treino. Porque, vamos lá, vamos criar um exemplo hipotético. Imaginem que eu estou em uma zona de resistência muscular, que é o meu objetivo, e isso gera uma magnitude de dano, de lesão tecidual tão grande, que vai me demandar vários dias para recuperar esse atleta. E aí a parte específica dele vai ficar comprometida, porque ele não vai conseguir desempenhar bem, porque o treinamento complementar gerou uma fadiga maior do que deveria. Então, para essa primeira reflexão nossa, entender a magnitude da lesão, mas de uma maneira bastante consciente, saber qual é o seu objetivo no que diz respeito à capacidade biomotora, se é força, se é hipertrofia, se é resistência, e saber que ela vai gerar fadigas diferentes. E que, se for uma fadiga de dano muscular, de lesão tecidual, provavelmente vai demorar bastante tempo para recuperar. E isso vai te inviabilizar de trabalhar nesse período, pensando em uma adaptação ótima, por exemplo, força, potência, velocidade, e a parte específica vai ficar bastante comprometida. Então, esse é o primeiro input aí para a gente ficar pensando sobre adaptação e lesão tecidual. A segunda coisa, que está intimamente ligada a isso,
são as vias energéticas do metabolismo. Como é que a gente vai trabalhar isso? O meu objetivo na zona... Vou voltar ao slide. Né? Meu objetivo na zona de força... Meu objetivo está trabalhar nessa zona de força, de limite de 4 repetições, gerar pouca lesão tecidual, não gerar fadiga, lesão tecidual, e gerar uma outra fadiga que tende a ser mais central do que periférica, nesse caso. Nós vamos falar mais disso, fiquem calmos. Mas, quando eu falo isso, ou eu vou para a resistência e vou ter mais lesão tecidual e vou precisar de mais descanso. Quando eu falo isso, imediatamente eu estou falando que eu vou mobilizar predominantemente metabolismos diferentes. Eu vou deixar de estar numa via de força, numa via ATP, onde eu preciso de energia rápida e dura pouco, e eu preciso deixar esse corpo recuperar essa fadiga, ou seja, ressíntese de ATP para eu fazer de novo, ou, quando eu vou para a resistência, eu posso estar tanto numa via anaeróbia, produzindo lactato, uma via lática, ou na via oxidativa, onde o comprometimento de uma fadiga substrato energética é muito menos importante, porque nós temos bastante coisa para cuidar disso. Bastante energia acumulada de gordura, da alimentação, espero que tenha, do carboidrato, etc. Então, quando eu digo, a fadiga da via ATP é uma, a fadiga da via glicolítica é outra, a fadiga da via oxidativa é outra, no que diz respeito ao substrato energético. Mas isso está intimamente ligado ao objetivo do treino que eu quero e à capacidade biomotora que eu quero adaptar. Porque se eu quero adaptar força, velocidade, potência, eu preciso estar com um olhar em uma fadiga que vai estar mais na via ATP, não na via glicolítica e nem tampouco na via oxidativa. Então, essa integração de metabolismo e capacidades biomotoras tem que estar no nosso olhar aí também. A gente não pode abrir mão disso. Outro ponto que está na sequência ali, né, para a gente discutir é a mitocôndria nesse pacote, a eficiência mitocondrial e o estresse oxidativo, né? A fadiga relacionada a isso. Então, aqui eu abro até um parênteses para a gente fazer uma... Se tiver alguma pergunta aí, pessoal, que eu não estou olhando para o chat, alguém me dá um oi aí, fala aí, por favor, abre o microfone e fala, porque eu não estou olhando o chat lá. Ou, se quiserem fazer alguma pergunta, levanta a mão aí, não deixa chegar no final, senão você vai ter muita coisa acumulada. Com relação à mitocôndria e às fadigas, quanto mais eficiência mitocondrial eu tiver, mais rápido esse indivíduo vai recuperar, porque ele vai ter mais potência aeróbia, né? Entre aspas, a via oxidativa, a via mitocondrial, é a que vai cuidar desse reparo, tanto dentro da sessão de treino, quanto entre as sessões, né? Tem um apelido carinhoso, ela pode ser considerada ali um lixeirinho ali que vai cuidar do lixo metabólico que for gerado. Então, se eu tenho eficiência mitocondrial, eu tenho uma maior potência aeróbica, eu tenho uma maior capacidade de cuidar desse residual metabólico que alguns treinos vão deixar. Então, quando eu tenho uma disfunção mitocondrial instalada, e essa disfunção mitocondrial instalada pode ser por efeito do estresse oxidativo, eu vou ter perda transitória da capacidade da via aeróbia, da via oxidativa. E essa fadiga vai ser identificada por mim pelo tempo maior que ele vai precisar para recuperar, tanto dentro da sessão, quanto entre as sessões de treino. Então, aqui eu posso ter já 2 fadigas empilhadas, só nesse início da nossa discussão. Eu tenho uma fadiga de lesão tecidual, esse indivíduo está inflamado, e por um motivo ou outro eu tenho uma disfunção mitocondrial. Então, além dele estar inflamado, precisar de tempo para reparo dessa inflamação, ele tem uma perda de capacidade aeróbica. O que isso pode acontecer? Por uma série de fatores. Por uso de drogas, por noites mal dormidas, por doenças, por um desequilíbrio nutricional. Via de regra, a gente tem oxidação o tempo inteiro, mas a gente tem capacidade antioxidante no nosso corpo.
E essa capacidade de produção antioxidante para equilibrar esse estresse oxidativo está intimamente ligada com a dieta. Então, se na minha dieta e o meu corpo está produzindo pouca defesa antioxidante, eu vou ter uma predominância de radicais livres, de produção de radicais livres, de aumento do estresse oxidativo, e isso vai impactar numa disfunção mitocondrial. E essa disfunção mitocondrial vai impactar em retardo na recuperação das sessões de treino, da própria sessão e entre os dias de treinamento. Então, mais uma fadiga para a gente cuidar. O processo inflamatório, da mesma forma, todo exercício vai gerar inflamação. O meu objetivo é enxergar a magnitude dessa inflamação e controlar essa inflamação. Ou seja, ir deixando esse corpo adaptando, dose-resposta, 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 né? Aquele bom e velho, anda um pouquinho, depois você vai correr um pouquinho, depois você vai andar meio pouquinho e correr um pouquinho e meio, e por aí vai. Existem formas já mais apuradas da gente controlar isso. Então, a gente controla a magnitude de inflamação. Porque aqui eu chamo a atenção de vocês para um fenômeno atual que a gente vive, nesse mundo moderno nosso. A maioria dos indivíduos está inflamado, minimamente por dois motivos. Aumento do tecido adiposo, a gordura inflama o cara, ele fica inflamado. E o estilo de vida. Alimentação muito ruim, estresse o tempo inteiro, noites mal dormidas. Então, esse indivíduo está inflamado. Mas é uma inflamação diferente dessa inflamação tecidual que eu vou provocar quando eu faço exercício. É uma inflamação que a gente chama ela de baixo grau. É uma inflamação que não vai estar local ali, que eu fiz uma rosca bíceps e inflamei o bíceps do cara. Eu fiz um agachamento e inflamei. Meu celular ligou sozinho aqui, a música, que beleza. Que eu fiz um agachamento e inflamei o quadríceps desse cara, o posterior de coxa, glúteo, localmente. Não, é uma inflamação sistêmica que o corpo dele está buscando defesa. Essa inflamação, inclusive, é tratada como o fator primário ou secundário de doenças crônicas. Mas não vamos falar disso aqui hoje. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: se eu não controlo a magnitude dessa fadiga e inflamação, especialmente fadiga e inflamação, eu posso estar gerando para o corpo desse indivíduo, que é o que vocês estão vendo nesse slide aí, as fases da defesa do processo inflamatório, eu posso estar gerando para o corpo desse indivíduo uma concorrência em cuidar da inflamação que ele já tem, sistêmica, e eu dando mais uma dose descontrolada de inflamação muscular, que, dependendo de quanto eu não cuidar disso, ela vai deixar de ser local e vai ser sistêmica também. Então, é nessa reflexão que a gente precisa entrar. Eu preciso controlar essa fadiga, controlar essa inflamação, porque esse indivíduo pode já estar vindo inflamado para mim. Via de regra, eu já devo identificar isso antes. Ah, professor, você está falando de atleta? Também. Que observem, eu estou falando de alguns fatores que podem impactar nisso. Obesidade, então vamos descartar essa do atleta. Mas estresse e estilo de vida. Então, nesse estilo de vida, tem alimentação, tem suplementação ou não, tem uso de drogas ou não, lícitas ou ilícitas. Então, eu não estou descartando o atleta desse pacote, né? Além do estresse cavalar que esses atletas já têm. Então, esse indivíduo, se estiver inflamado e eu aumentar a magnitude dessa inflamação, que está sistemicamente, eu vou dar local, talvez até fazendo isso ficar sistêmico, empilhando a inflamação, eu vou gerar para o corpo dele uma necessidade maior de defesa de inflamação com exercício, porque eu não estou controlando a fadiga. E essa inflamação vai gerar setup de defesa dele. Então, eu estou falando de fuga de neutrófilos lá para defender o local que eu inflamei, de aumento de citocinas inflamatórias, de obrigação do corpo dele mobilizar essa parte do sistema imune para cuidar da inflamação que eu não controlei, né? Então, é bem
bem sério isso aqui, vale a pena o nosso olhar. Isso também pode acontecer para provocar infecções nesse camarada. A clássica é a infecção do trato respiratório superior. Nariz, ouvido, garganta, inflamação, sinusite. Tudo isso quando o indivíduo começa a treinar. Às vezes ele aí gera aquela falsa impressão. Poxa, eu estava sedentário e estava bem. Comecei a fazer exercício, fiquei doente. Quando isso aconteceu, é porque eu errei a dose do exercício para esse indivíduo. E o que é essa dose que eu errei? Eu não reconheci a fadiga instalada. E eu fui empilhando fadigas e estou colaborando para esse indivíduo ficar doente. Ratificando o que eu estou falando, nesse slide, que deixa a referência aí do lado para vocês, tem a inflamação em todos os tecidos a partir do exercício ou do treinamento excessivo. E o que eu chamo a atenção aqui, ó, é o seguinte, ó. Inflamação, fígado, inflamação no músculo, inflamação pego lá no sangue, nas interneucinas, nas citocinas, inflamação no cérebro para eu enxergar lá nas respostas de endotélio, enfim, do corpo inteiro, no coração. E eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, eu vou até sair do slide aqui para olhar para quem está afim de se mostrar aí. Presta atenção, inflamação para todos os tecidos, com o ponto central aqui, ó, treinamento excessivo, exercício excessivo. Olha a armadilha disso, hein? Qual é a armadilha disso? O indivíduo destreinado, exercício excessivo para ele é muito pouco. Para algum aluno meu que está aqui da graduação, essa semana nós fizemos vários testes práticos lá no laboratório de musculação da faculdade, e vocês viram as respostas diferentes quando o indivíduo é destreinado. Então, quando eu penso quando eu digo inflamação em todos os tecidos a partir de exercício excessivo, longe de mim querer fazer apologia a não fazer exercício. Zero. É super importante fazer exercício. Mas se eu erro a dose do exercício, eu inflamo todos os tecidos desse camarada. E o errar a dose é não considerar a fadiga. É não enxergar a fadiga. É ter o olhar para a carga e não para o indivíduo. Então, é muito fácil errar a dose desse exercício para o indivíduo destreinado e principalmente para o indivíduo que é sedentário de vida inteira. O sedentário de vida inteira, que pode vir o pacote completo, sedentário de vida inteira e obeso ainda, inflamado. Esse indivíduo, qualquer exercício que eu der para ele, eu vou inflamar ele mais. Ele já está inflamado, né? Então, nesse sentido, vale a pena ficar bastante atento no controle da fadiga. Esse é o objetivo principal desse nosso bate-papo aqui. Seguimos. Assim como já antecipei, o estresse oxidativo é o vilão que vai corroendo a gente aí diariamente e a gente nem está ligado nisso, né? Um bom exemplo disso é aquela maçã que você deixa na geladeira ali, ou fora da geladeira, que você comeu só a metade, e a hora que você vai pegar ela de volta, ela está toda caracachenta. Ou maracujá de gaveta. É um bom exemplo para a gente entender a magnitude do estresse oxidativo e o que ele provoca para nós. Só que, quando eu falo de treinamento, o estresse oxidativo é malvado porque ele diminui os níveis de força do indivíduo. Quando eu acumulo muito estresse oxidativo, quando eu passo do ponto ótimo entre o estresse oxidativo e a capacidade biomotora que eu estou trabalhando, nesse caso específico aqui, eu estou falando de força, né? Quando eu passo desse ponto, a principal perda que eu tenho, porque desequilibrou os antioxidantes dos oxidantes, e isso pode ser induzido pelo exercício descontrolado, ele perde força. Quando ele perde força, ele perde capacidade de contração muscular ótima. Quando ele perde capacidade de contração muscular ótima, ele perde performance, mas ele também fica mais perto de lesão. Porque o que protege as articulações,
não são os ossos, são os músculos. E se o meu músculo está, por algum motivo, nesse caso aqui, incapaz de produzir contração ótima, porque tem muita ação do estresse oxidativo e o nível de força caiu, e a minha parte central ainda exige o movimento da mesma forma que eu fazia, eu estou muito perto da lesão. Estou muito perto da lesão. Então, a principal coisa que eu chamo a atenção, aqui tem ex-alunos dos meus cursos online aqui, que sabem que eu falo isso o tempo inteiro. Fica ligado no estresse oxidativo, porque se ele aumentar demais, esse cara vai perder força. Se eu estiver falando aqui de um grupo especial, se o indivíduo perde força, ele perde mobilidade funcional. Ele perde capacidade de andar sozinho, de subir escada, de descer de ônibus, de ir no banheiro. Ele perde capacidade de produzir ações antioxidantes momentaneamente e, nesse período, ele está com a força caindo. Então, essa é a crise para eu ter que enxergar a magnitude desse estresse oxidativo. Pensando nas possibilidades das fadigas, né, e caminhando para falar de fadiga central e fadiga periférica com mais profundidade, eu posso ter a fadiga instalada porque aumentei a intensidade e ou o volume do exercício e esse pH do sangue descontrolou e ficou mais ácido, ou seja, eu induzi uma acidose em função de queda do pH sanguíneo, e isso gerar incapacidade de contração muscular também transitória, até o momento em que eu consegui tamponar esse efeito ácido e o corpo voltar ao normal para produzir contração ótima. Então, isso está ligado naquela parte da fadiga periférica que depende dos metabólicos. Então, aqui eu vou ter necessidade de ter equilíbrio de sódio, cálcio, potássio, magnésio, etc. Quando esse pH fica descontrolado, que eu desequilibro essas coisas a partir da intensidade e ou volume do exercício, e esse pH cai, eu coloquei isso aqui para provocar vocês, obviamente. Se esse pH sanguíneo cair demais, é sinônimo de morte. A gente não convive com ácido dentro do corpo. Portanto, o cara bebe ácido e morre, né? Suicida. Então, o nosso pH tende a estar aqui nessa zona de normalidade. Só que quando eu faço o exercício, existe uma variação normal aqui de acidose, ó, podendo chegar até mais baixo do que isso, 6,4, 6,12. E nesse momento aqui, o indivíduo está vomitando, está tendo teto preto, está caído no chão. E isso gera fadiga periférica. Mas, nós vamos ver no momento específico aqui, isso também pode gerar fadiga central, por uma espécie, entre aspas, de intoxicação da parte central, por residuais que vão ser gerados aqui, especialmente aumento dos níveis de amônia. Então, quando essa acidose cai demais, induzida por um aumento de volume ou de intensidade do exercício, que é sinônimo de transição de via energética. Estou falando que o indivíduo saiu da via aeróbia, foi para a via anaeróbia e ficou tão ácido que ele começou a ter falha e fadiga periférica, ele pode provocar residualmente fadiga central para posteriormente. E aí que entra esse slide. Quando ele gerar fadiga periférica descontrolada, que eu não identificar quanto que ele está ficando de via anaeróbia, quanto que ele está recuperando, que essa acidose estiver induzida, para as próximas sessões de treino, eu, na mesma sessão de treino, que tiver um objetivo de um comando central importante, por exemplo, para finalização no futebol, para salto com mudança de direção, para alguma outra modalidade, para um treino de saída de bloco, para um levantamento de peso com potência, tudo que vai exigir mais a parte central, se isso vem depois de um momento onde a acidose foi instalada e não foi cuidada ainda pelo ex-corpo, eu vou ter falha no sinal eletromiográfico se eu medir, porque a parte central vai estar comprometida, residualmente pela parte periférica. Então, aqui eu já estou falando de uma fadiga periférica
induzida por uma transição de via energética, uma predominância de via anaeróbia, que acumulou, entre outras coisas, íons de hidrogênio, ureia, amônia, pela quebra do ATP ali para produzir energia, e isso vai gerar um impacto lá na parte central. Então, olha que loucura eu estou falando. Se eu erro a sequência dos objetivos dentro da sessão de treino, eu faço a hora que o cara está pior. Então, se eu induzo ele para uma acidose no início do treino, não controlo essa fadiga, e vou depois, para o final do treino, uma parte onde exige mais de comando central, eu estou comprometendo o que ele vai fazer depois. E isso é muito louco, porque eu anulo a sessão de treino. Eu nem estou falando de lesão, né? Estou falando de objetivos aqui. E isso acontece por quê? Porque essa falha vai gerar falha no recrutamento muscular. E aqui pode ser já por uma outra fadiga. Provoco mais vocês. A lesão tecidual que eu falei lá no início, que vai deixar inflamação nesse músculo, vai impedir que ele seja recrutado, porque ele está inflamado, ele não vai produzir contração ótima. Então, quando eu diminuo a capacidade de recrutamento, eu diminuo a capacidade de produção de força, diminuo a capacidade de resistência. Esse indivíduo está inflamado, tem fadiga, inflamação, lesão tecidual periférica, e ele vai perder capacidade de produção de força, potência, velocidade, etc. Isso pode ser medido, a gente mede por dinamometria, por exemplo, mas eu também posso medir, para além da carga externa, que é essa, o que internamente isso gerou. Quanto de lesão tecidual tem, quanto de inflamação tem, quanto de momento de acidose ele ficou, até quanto ele foi de acidose, quanto que o corpo dele está sendo capaz de tamponar essa acidose, ou seja, neutralizar o efeito ácido, trazer para, de novo, uma zona de conforto, entre aspas, para esse corpo. Tudo isso eu consigo medir com os biomarcadores. Por isso eu vivo em love com eles. Mas eu também consigo medir com a carga externa, medir na produção de potência. Certo? Tudo isso que eu estou falando até agora funciona bem, e aí eu consigo saber se o meu estímulo está gerando adaptação, se não está gerando adaptação, se está gerando adaptação ótima, ou se está causando dano demais e eu vou correr risco de lesionar, de abandonar a modalidade, de voltar a ser sedentário. Nós que somos profissionais, de perder o emprego, porque se esse indivíduo perdeu performance, a gente perde o emprego, simples assim. O fisioterapeuta bota a culpa nele, né, Ulisses? A gente põe a culpa no fisioterapeuta. E por aí vai. Mas tudo isso que eu estou falando, de reconhecer essas fadigas diversas, que vão me dar um norte para controlar essa carga. Porque observe, ó, vou pegar um exemplo qualquer aqui. Se eu estou com uma baixa capacidade de recrutamento por conta de fadiga, lesão tecidual, o estímulo que não provoca adaptação vai passar para um outro estágio. Ele pode passar a excitar esse cara ou pode passar para causar dano. Por que ele não vai gerar adaptação ótima? Porque a magnitude para adaptação ótima, por exemplo, de força, potência, velocidade, exige muito recrutamento muscular. E esse indivíduo está com lesão tecidual. Eu não reconheci. Eu boto ele para fazer esse estímulo de potência, de força, de velocidade, ele vai causar dano. E o dano nisso é o quê? Contratura, distensão, lesão articular, e por aí vai. Eu nem vou pedir o coach Ernesto para dar um testemunho aqui agora, senão ele vai até chorar. Porque a galera que trabalha com atletismo convive com isso o tempo inteiro. A gente tem que reconhecer as fadigas, porque senão o cara se lesiona e fica empilhando. Eu antes de entrar aqui, assisti, estava zapeando aqui pela internet e vi lesão de jogadores de tênis do Brasil e já fico curioso para entender o que está acontecendo. Porque a gente tem que controlar a magnitude de carga. E aqui eu estou chamando a atenção o tempo inteiro. Os indivíduos que são nossos alunos de grupos especiais e ou não grupos especiais declarados, mas que são por ser sedentários, etc. E tal, isso aqui é muito pior. É muito pior. Ele já está inflamado, dependendo, ele não tem laço fisiológico nenhum,
e eu não reconheço as fadigas e vou empilhando fadigas. Isso é para dar uma luz para nós do que é o treinamento, né? Do que é a fadiga. Na sequência, nós vamos destrinchar essas fadigas. No próximo encontro, a ideia é falar só de fadiga central. E o terceiro encontro, falar só de fadiga periférica. Aqui a gente deu um aparato geral para saber que fadiga. O que pode ser a fadiga? Então, aqui a gente pode ter fadiga central, periférica, periférica de intramuscular, de lesão tecidual, periférica de metabólitos, periférica de falta de substrato energético, periférica por disfunção mitocondrial, central por acúmulo de metabólitos, central por falha no disparo de unidades motoras, central por perda da capacidade de recrutamento, central por intoxicação. Tudo isso nós falamos aqui hoje. Os 2 próximos encontros a gente vai separar essas coisas. Vamos falar só de central um dia e outro dia só de periférico. E aí fazer essa luz aqui ficar cada dia mais clara, porque não dá para jogar tudo num pacote só e achar que é tudo igual, né? Nosso papo de hoje era esse aí. Muito obrigado por quem estava junto. Eu vou ficar aqui ainda para a gente trocar uma ideia, se alguém quiser fazer algumas perguntas. As lives antigas, várias, muito conteúdo, estão lá no canal do YouTube. Quem quiser rever, entrar lá, entra lá, vai ser. Essas aqui a gente tem colocado também, né? Na medida do possível, a gente vai jogando tudo para lá. Semana que vem a gente fecha a turma do lactato glicemia, então se alguém ainda está aí na expectativa de participar dessa turma, semana que vem é a última semana, a gente já vai fechar essa turma. Tem aqui os contatos para quem quiser trocar uma ideia. Vou deixar aqui um segundinho e fico aqui para algumas perguntas ainda para a gente falar 50 minutos, falei 70. Normal. Eu estou aqui, porque esse assunto para falar é tipo meses, né? Não dá para falar em minutos. Não, aí, aproveitando, chama a atenção, né, da galera que está aí, chegando agora, acompanhando, que debruça em cima disso aí e não se limite. Vá em busca mesmo do conhecimento, porque enquanto você olhar para o arroz e ver arroz, tá ruim. Enquanto você olhar para um agachamento e ver agachamento, tá ruim. Você tem que olhar para o arroz e entender nutriente, o que ele vai gerar de positivo e negativo na sua vida. Olhar para o agachamento, entender o que ele está gerando de positivo e negativo na sua vida. Aí você está começando a se tornar um profissional diferente. Porque, e vou falar, se vocês estão aqui até o final, estão aguentando esse cara a semana toda e vieram para o sábado, tá no caminho certo, porque é tipo apagar e acender a luz, né? É diferente. Top demais, Elvio, top. Alguma pergunta aí, pessoal? Fica à vontade. Só levantar a mão aí, valendo. Professor Elvio, boa tarde. Fala, professor André Luiz. Boa tarde, tudo bom? Satisfação falar com você, com todo mundo. Tudo bem, pessoal? Ó. Professor, eu vou puxar aqui brasa para minha sardinha. O senhor falou muito aí sobre fadiga periférica, né? Tanto a nível muscular como a nível de substrato energético. Nós do triatlo, nós assim adotamos como uma das alternativas de treinamento a gente variar, principalmente com relação aos segmentos corporais, né? Tipo assim, exemplo, eu pego o meu atleta, eu boto ele para fazer um treino muito intenso de bike, por exemplo, né? Aí tem uma fadiga ali, né, a nível energético, como também a nível muscular em uma perspectiva de lesão. Aí o que é que nós fazemos? Para o atleta ele não ficar ali num descanso ali passivo e ele ter uma continuidade no seu treinamento, a gente coloca ele, mesmo ele estando, digamos, vamos colocar nesse exemplo bem fadigado, né, bem lesionado, digamos assim, para nadar. É uma estratégia válida, Elvio? Ou a gente está ainda acentuando esse processo de fadiga dele? Não, me permita invadir seu território um pouquinho, assim, colocando uma pitada de tempero aí.
é Sim. válido pelo que eu conheço, porque a maioria dos caras do triatlon não vão para natação para ir para a via glicolítica, fica na via aeróbia na natação. Se você fica na via aeróbia, você está recuperando ele da via glicolítica. Ok, é um descanso ativo, bem. Agora, se por acaso esse cara for bom de natação e for para a via glicolítica, é ruim essa estratégia, porque ele está fatigado por falta de glicogênio muscular estocado. Você bota ele na via glicolítica, o estoque não enche de novo. A hora que você for para um treino intenso, ele não vai render na via glicolítica. Mas o que eu observo é que a maioria dos atletas amadores de triatlo nadam predominantemente via aeróbia. Então, ok, ele vai recuperar, é uma ótima estratégia. Beleza. Vai, Ulisses, fala, você está com a amargura no peito. Fica amargurado não, velho. Vamos falar. Mas por que eu tô amargurado, pô? Jamais. Fica agoniado no treinamento. Eu fico olhando para você o tempo inteiro, que você fica aqui na minha frente. Pô, assim, até o colega aí acabou de falar, né, do triatlo. Eu fico preocupado com a área que eu tô começando a atuar, que é no tênis. Que o tênis, por exemplo, num campeonato, por exemplo, um Future, às vezes os caras têm dois jogos no mesmo dia, às vezes você acaba de jogar, né? Tipo lá, 2 sets, 3 sets, né? Paulada, e, pô, dá 1 hora de descanso e já emenda em outro, né? Aí, uma coisa, como você estava falando, né? A questão do trabalho aeróbico pós, assim, do limiar aeróbico, o quanto isso ajudaria a diminuir a fadiga dele para o próximo jogo. 100%. E eu vou te dizer mais. A única estratégia para esse indivíduo render muito é empurrar o limiar anaeróbio dele para ele ficar predominantemente via aeróbia em alta intensidade. E aí ele vai para a via ATP e volta para o aeróbio. Vai para a via ATP e volta para o aeróbio, fica gastando pouco glicogênio. Entre aspas, ele economiza glicogênio, porque ele tem uma potência aeróbia muito grande. Agora, se ele tem uma potência aeróbia pequena, ele vai para a via glicolítica, ele quebra no primeiro jogo. Então, pelo que você está acabando de falar, eu fui falar com o treinador dele, e ele falou que não via coisas interessantes sobre descanso ativo, né? Aí eu falei, pô, olha, pelas pessoas que eu falo assim, eu falo que estou falando ao contrário, né? Você me tem como mostrar algum artigo, alguma coisa? Eu falei, bom, vou falar com os deuses, né? Então vou falar lá, depois até falar contigo. Ulisses, eu vou te falar o que eu falei com um aluno ontem, que eu acho que ele está aqui no pacote, mas não está, não. Não, tá. Eu não vou denunciar quem é ele, não, para você não zoar ele, mas ele vai se acusar. Ele falou assim, professor, não tem artigo sobre isso. Eu falei, fulano, tem artigo falando do aluno que fala para o professor que não tem artigo. Tem artigo de tudo, velho. Quando a gente fala isso, valeu, Murilão. Quando a gente fala isso, a gente não acreditou, a gente não procurou direito. Descanso ativo só que presta atenção, nós estamos falando de fadiga, então vale a pena a gente melhorar essa reflexão. Não é um descanso ativo para esse indivíduo não ficar em casa, parado, que é para ele movimentar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de quando eu faço um descanso ativo na via aeróbia, eu melhoro o reparo de lesão tecidual. Porque eu controlo melhor o dano que foi causado para a parte muscular sem agredir a via glicolítica. Se eu fizer um descanso ativo e invadir a via glicolítica de novo, eu vou gerar acidose, eu vou gerar desconforto, eu vou atrasar o reparo da lesão tecidual. Então, o descanso ativo precisa ser para quem sabe onde estão as zonas do atleta dele. Porque se o estímulo for descansativo e for muito débil, também não vai acontecer nada. Aí eu concordo com ele, é melhor ficar em casa panguando. Só que se o camarada não sabe qual é a zona de limiar na aeróbio do atleta dele, como é que ele vai controlar isso? Ele tem que identificar essas fadigas. A fadiga que está instalada é qual? É fadiga periférica combustível, substrato energético, deu uma lavada de glicogênio. Tem que ter estratégia de nutrição para repor esse glicogênio e tem que ter descanso dessa via glicolítica, porque não adianta você repor e ficar usando. Certo? E de um jogo para o outro? De um jogo para o outro não é para mexer nisso, não dá tempo de reparo. Mas se você empurrou o limiar anaeróbio dele, ele usou menos glicogênio nesse sentido.
assim, precisa entender de sistema energético, entender de fadiga. Por isso a gente está aqui falando disso, né? Para controlar as estratégias de recovery. Eu só não entendi a questão de você trabalhar via a via aeróbica para evitar a questão de lesão. É só por causa que ele usa muito a via energética glicolítica e a outra. E o que o sistema aeróbico poderia fazer pela questão de lesão? Não consegui pescar isso. Não, quando ele está na via glicolítica, ele aumenta a acidose. Se ele aumenta a magnitude dessa acidose até gerar um número alto de metabólitos, especialmente ureia e amônia, já tem uma série de publicações mostrando que essa amônia vai impactar na fadiga central. Quando impactar na fadiga central, ele vai ter recrutamento muscular comprometido. Quando ele tiver recrutamento muscular comprometido e for para um gesto balístico da modalidade, ele não vai ter sinergismo funcionando. As musculaturas vão ficar meio perdidas ali, é como se perdesse o controle, o volante. É aí que aumenta a chance de lesão dele. Entendi. E a questão aeróbica diminui a ureia, é isso? A via aeróbia, quanto mais eu aumentar essa via aeróbia, menos ele vai gerar essa acidose. E quando eu vou para a recuperação na via aeróbia, eu quero remover esses metabólitos e fazer um trânsito de novo, principalmente de transporte de oxigênio, voltar ao normal para neutralizar esses efeitos da acidose que vai ficar residual durante um tempo. Tá, beleza. Porque no treinamento desse meu jogador, não tem treino aeróbico. Eu não sei, cara. Qual é o limiar anaeróbio dele? Não entrei nesses detalhes com ele, entendeu? Porque assim, a palavra é o que é predominante e o que é determinante. É óbvio que tem muita coisa determinante dele que é via ATP, não é nem lático, é alático. Ele vai dar o golpe ali, um backhand, um smash, um sei lá o quê. Mas predominantemente ele está de via aeróbia. Deveria estar. Senão ele vai ficar política, vai durar pouco. Sim. Eu acho que assim, pelo que você está falando, bate muito, porque é nítido que ele fadiga no meio do jogo, entendeu? Então. O limiar anaeróbio antigo, desde 1900 e bolinha, é o maior preditor de performance, cara. Porque quanto maior for o limiar anaeróbio desse cara, mais ele fica produzindo em alta intensidade, mas sem gerar acúmulo de fadiga. Porque a via aeróbia dele, vai que vai. Agora, falei aqui hoje, essa via aeróbia tem uma dependência cavalar com função mitocondrial. Se ele tem disfunção mitocondrial, perde o limiar anaeróbio, perde a potência aeróbica. Aí ele vai mais para a via glicolítica, aí ele fica mais tempo fatigado, empilha a fadiga, lesiona mais, e é fácil de perceber isso. Você olha os jogos, ele está sempre na decrescente de performance, ele não consegue manter performance nem melhorar, ele só vai caindo a performance a cada jogo. Sim. E ele está com uma suspeita de apneia do sono, né? Então, tem água debaixo dessa ponte aí para olhar. Tem água aí. Valeu, Elvio. Muito obrigado aí, cara. Valeu. Mais alguma pergunta aí, pessoal? A voz do além, o Murilo é a voz do além. Vou contar para vocês aqui uma coisa mais leve para a gente ficar feliz. Eu fui dar aula para esses meninos aí, primeiro dia, entrei agora nesse centro universitário, e ainda está meio híbrido, né? Aula presencial e remota, né? Então tem microfone ligado, caixa. E aí estava eu falando, lá para as tantas, esse miserável falou, saiu nas caixas atrás, quase me matou do coração. Eu falei, voz do além, miserável. Rapaz do céu. Vamos lá, não temos mais perguntas? Se não temos, nós vamos parar, hein? Cuidar dessa potência aeróbia na mesma sessão de treino, de um treino metabólico aí, né? É justificado ou é melhor aguardar? Depende do horário. É antes ou depois? Depois. Não. Esquece. Depois já foi.
Imagina, ó, você foi para a via anaeróbia, acumulou para caramba, acumulou acidose, acumulou tudo. Isso. De maneira aguda, se você for para o aeróbio dele, você vai botar ele em risco já naquele momento. Né? Se você for para o aeróbio justo, de limiar. Se for para o aeróbio de baixíssima intensidade, não, aí não vai mudar nada. Mas, assim, eu usaria a estratégia inversa. Se eu quero trabalhar as duas coisas, eu entro com ele, trabalho no limiar e depois passo para o anaeróbio e vai embora para casa. Entendi. Show. Faz sentido, não? Faz sentido visando a via, né? A via, mas quando... Agora, só que aí você tem outra coisa que vai te direcionar. O Quanto específico. de energia, quanto de capacidade muscular ele vai perder nesse trabalho aeróbio se o objetivo era anaeróbio. Exatamente. Melhor é ter essa sessão. Aí eu quebro o específico. Exatamente. Aí, melhor dividir em duas sessões. O problema é quando lógico, o orelhudo... O problema é quando o orelhudo gosta de se ferrar junto, né? Você conhece seu sobrinho, né? Você conhece. Aí não tem jeito, meu filho. Aí não tem jeito. É sofrência. É isso mesmo. Mas esse é o grande barato do treinamento. E eu reforço aqui para interromper a nosso contato do sábado, para acabar. Isso é enxergar as fadigas. Olha bem no seu exemplo. Ó. Eu posso fazer o aeróbio na mesma sessão do anaeróbio? É justo? Se for depois, não faz sentido, porque esse cara vai estar fatigado. A parte anaeróbia gerou acidose que incapacitou o músculo dele. Você vai para limiar com a lesão. E se for antes? Eu não vou ter a fadiga combustível, substrato energético, mas eu vou ter a fadiga intramuscular. E vai fazer falta para o específico, que é o anaeróbio. Entende? São fadigas diferentes. Aí você precisa olhar para o seu objetivo, ver qual é a fadiga que você quer administrar e trabalhar ela no seu treinamento. Porque eu posso ter fadiga de ruptura de sarcômero, de ponte cruzada, de lesão tecidual. E isso vai fazer falta porque ele vai recrutar menos para a potência anaeróbia que você precisava. Agora, eu posso ter fadiga substrato energético. E aí depois, quando eu for, ele vai ter problema porque ele não vai ter combustível para suportar e pode ter até uma lesão. Então, são fadigas diferentes. Né? Por isso que tem que cuidar, tem que ter 3 coaches puxando a orelha, senão erra. Mas vamos que vamos. Beleza. Então é isso, pessoal. Bom final de semana para vocês aí. Fiquem ligados. Próximo sábado nós vamos falar de fadiga central. Só fadiga central. Especialmente para o Murilo, que o Murilo, meu aluno, perguntou ontem se fadiga central existe. Eu falei, rapaz, fadiga central não é cabeça de bacalhau, nem cegonha, nem coelho da Páscoa. Não existe, rapaz. Tá maluco? Então, semana que vem nós vamos falar exclusivamente de fadiga central. Fadiga central, partindo da central, e fadiga central resultante de fadiga periférica. Então, venham preparados para isso, sem fadiga central, com perdão do trocadilho. Venham com a mente fresh. E aí, no outro sábado, a gente vai falar só de fadiga periférica. Beleza? Um grande abraço para todo mundo aí. Bom final de semana. Boa tarde a todos aí. Bom fim de semana a todo mundo. Valeu. Bom final de semana aí, galera. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.